A todos os pastores, seminaristas e crentes que participam do seminário online de Xintiandi, Testemunho sobre o significado das parábolas do segredo do céu, prazer em conhecê-los. Eu sou o Cheirun, o moderador de hoje. Gostaria de expressar minha sincera gratidão a todos que participaram do seminário online Xintiandi, que está sendo transmitido para todo mundo. Antes de começarmos, vamos orar com um só coração e iniciar o seminário. Querido Deus Pai, a quem somos gratos e agradecidos, nós damos graças ao Senhor por criar o céu e a terra e nos dar a preciosa vida. Também agradecemos o Senhor por nos libertar dos nossos pecados, através do sangue derramado na cruz por nós. Damos graças e glória por testemunhar claramente as palavras do Apocalipse da nova aliança de Deus, que ninguém jamais conheceu, e também por testemunhar o significado das parábolas, o segredo do céu. Deus Pai, por favor, dê à família da fé que está participando deste seminário um coração para ver, ouvir e entender. Por favor, esteja conosco a cada momento e guie nossos passos para que possamos ganhar a liberdade através da verdade. Por favor, guie-nos através desta palestra de hoje para que seja um tempo precioso para entender o verdadeiro significado das parábolas da besta, cabeça, chifres e cauda, e também a ordem do cumprimento da profecia na Bíblia. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Informamos que este seminário que está sendo realizado online está cumprindo rigorosamente as regras de quarentena e distanciamento social. Claro que toda palestra é importante, mas a palestra de hoje será uma palestra muito importante e muito interessante. A expressão cordeiro foi usada para descrever Jesus há 2000 anos, e os crentes que creem em Jesus também foram chamados de ovelhas na Bíblia. Como uma pessoa real pode ser um animal? Além disso, em Apocalipse capítulo 13, aparece a expressão de uma besta com 7 cabeças e 10 chifres que sobe do mar. Como aprendemos o significado do mar da última vez, se você aprender o significado da besta figurativa hoje, será um momento para você perceber e dizer: "Oh, isso é o que a profecia significa?" Agora, será a hora de receber o testemunho claro das parábolas da besta, cabeça, chifres e cauda, através do instrutor que vai compartilhar a palavra hoje. Espero que seja um tempo para entender a palavra que é testificada e guardá-la em seu coração. Vamos receber Sojan Min, instrutor da tribo de Tomé de Xintiandi, Igreja de Jesus. Uma grande salva de palmas, por favor. É bom conhecer todos os pastores e santos da aldeia global que desejam o céu e a vida eterna. Eu sou Sou Jiangmin, um instrutor do centro missionário que aprendeu a palavra com o líder da tribo de Tomé, entre as 12 tribos em Xintiandi. Nosso líder da tribo aprendeu a palavra do presidente Imanji de Xintiandi. Sinceramente, damos as boas-vindas a todos que vieram ao seminário online de Xintiandi, o testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu. Vocês ouviram bem sobre o mar figurativo da última vez? Agora, vocês devem saber bem que o mar mencionado na Bíblia era um mundo religioso governado por Satanás, o diabo. Hoje, na lição 12, aprenderemos sobre a parábola da besta e da cabeça, chifres e cauda. Por acaso, vocês conhecem o significado espiritual da parábola da besta, cabeça, chifres e cauda? Muitos pastores que estão assistindo a esse vídeo devem saber o significado espiritual deles. No entanto, eu agradeceria se vocês ouvissem atentamente quando eu testificar da palavra novamente. Primeiro, deixe-me explicar o significado das parábolas. A besta mencionada na profecia se refere a uma pessoa. E entre as pessoas, está se referindo a um falso pastor que prega mentiras. Além disso, a cabeça se refere ao pastor-chefe. E o chifre refere-se à figura de autoridade, ou seja, ancião que luta pertencendo à cabeça.
Além disso, a cauda se refere ao falso profeta que pertence à besta. Como a besta é um falso pastor, os membros que pertencem ao falso pastor são comparados a cabeça, chifres e cauda. Então, vamos descobrir por que a resposta das parábolas na Bíblia é assim, através da Bíblia, comigo. A Bíblia é dividida em 4 partes principais. É dividida em história, instruções, profecia e cumprimento. Entre eles, ao distinguir entre o livro da história e o livro da profecia, o livro da história registra a besta física, enquanto que a profecia registra a besta espiritual. Além disso, entre as bestas espirituais, há bestas pertencentes a Deus e bestas pertencentes a Satanás. A parábola da besta que você vai ouvir hoje é a cabeça, chifre e cauda que pertencem a Satanás. Então, agora eu vou explicar a resposta para as parábolas. Vamos ler o texto da parábola, Apocalipse capítulo 13, versículo 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Sim, se vocês olharem para Apocalipse 13, versículo 2, diz que uma besta saiu do mar. Mas a aparência da besta era uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. E diz que essa besta parecia um leopardo. Os pés eram como o de um urso. E a boca era como a de um leão. E além disso, é explicado que a besta recebeu o poder, trono e grande autoridade do dragão. Então, qual é a realidade real dessa besta? Vocês podem saber que a besta que estamos pensando e imaginando é impossível sair do mar na realidade. E também que uma besta com 7 cabeças e 10 chifres não existe na realidade. A besta mencionada em Apocalipse 13, versículo 2, é uma besta figurativa. Então, vamos descobrir a realidade desta besta. Para entender a besta, devemos primeiro observar as características da besta física. As características do animal é que ele tem instinto natural, mas carece de raciocínio. Ser irracional é a característica do animal. Além disso, as bestas não podem falar como humanos. Assim, aqueles que têm dificuldade de comunicar através da comunicação entre humanos serão as bestas. Além disso, como a besta não tem sonhos e esperança, se você perguntar a uma besta qual é o seu sonho, será que a besta poderá entender o significado da pergunta e respondê-la? Sim ou não? Você provavelmente sabe a resposta. Através dessas características da besta física, agora vamos dar uma olhada na realidade da besta espiritual. No entanto, antes de examinar a realidade da besta espiritual, devemos olhar primeiro para a ordem de cumprimento das profecias que está registrada dentro desta Bíblia. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3, a Bíblia promete que primeiro haverá a obra da apostasia, isto é, a traição, e depois haverá a obra da destruição, e depois haverá a obra da salvação. Quando vocês ouvirem a palavra apostasia, pode ser uma expressão muito estranha. O significado de apostasia é virar as costas para a palavra de Deus, um evento de afastamento de Deus, afastamento das palavras de Deus. As pessoas costumam fazer promessas entre si, ou até mesmo alianças umas com as outras. No entanto, quando uma promessa é quebrada, dizemos que fomos traídos. Da mesma forma, essa expressão apostasia ou traição é usada por Deus na Bíblia, quando o povo escolhido de Deus quebra sua aliança com Deus.
Deus não deixa o povo escolhido que traiu e violou a vontade de Deus dessa maneira, mas os destrói através dos gentios. Além disso, ele faz a obra da salvação por meio de um Salvador que pode resgatá-los. Esta é a ordem de cumprimento de todas as profecias registradas na Bíblia. Se a profecia é cumprida na ordem de traição, destruição e salvação, então podemos ver que há um traidor que faz o ato de traição, há o destruidor que faz o ato de destruição e há o salvador que faz o ato de salvação. Portanto, se compararmos todas as bestas que aparecem no livro das profecias com os humanos, aparecerá uma besta comparada a um traidor que comete o ato de traição. Aparecerá uma besta comparada a um destruidor que faz o ato de destruição. E aparecerá uma besta comparada a um salvador que faz o ato de salvação. Nesse momento, devemos ser capazes de distinguir com precisão entre o traidor, o destruidor e o salvador através da palavra. Mas distinguir o traidor, o destruidor e o salvador simplesmente com sua aparência exterior será fácil ou difícil? Sim, é verdade. Não é fácil distinguir pela aparência externa. Além disso, quem devemos encontrar entre o traidor, destruidor e salvador? Claro, devemos encontrar o Salvador. Então, quando essas três entidades aparecerem, qual será a maneira de distingui-las? Há uma maneira de distinguir essas três entidades comparadas à besta, o traidor, o destruidor e o salvador. Podemos distingui-los através da ordem do cumprimento da profecia e das ações que cada um realiza. Então, vamos dar uma olhada na ordem e ação que a besta da traição faz, que a besta da destruição faz e também que a besta da salvação faz. Primeiro, há uma besta que simboliza o traidor. Essa entidade costumava pertencer a Deus, mas, através da apostasia, torna-se alguém que pertence a Satanás, o diabo. Olhando Mateus 7, versículo 6, diz: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Na verdade, ninguém jamais dará a cães e porcos nada que seja tão precioso ou valioso. Então, por que diz em Mateus 7, versículo 6, para não dar aos cães e porcos nada que seja precioso, santo e valioso? A razão é que mesmo que vocês deem as coisas preciosas e valiosas aos cães e porcos, os cães e porcos não sabem o valor disso. Em vez disso, prejudicarão aqueles que dão coisas preciosas. Tais entidades são cães e porcos. Se os cães e porcos mencionados aqui são animais figurativos, então, a que se referem suas realidades? Para darmos uma olhada nisso, vamos ler 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 22. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Sim, se olharmos para 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, apareceram as pessoas que escaparam das contaminações do mundo por meio do conhecimento de Jesus. No entanto, essas pessoas se tornaram as pessoas que voltaram as costas para o santo mandamento de Jesus, confirmando-se nele que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama.
É por isso que na Bíblia, cães e porcos são usados para descrever aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Então, por que foi dito para não dar a palavra de Deus, que é sagrada e que é como a pérola aos traidores? É porque eles não apenas não conhecem o valor das preciosas palavras de Deus, mas também prejudicarão as pessoas que lhes derem a preciosa palavra. Traidores são esses tipos de pessoas. Além disso, que outro animal é comparado ao traidor? Se você olhar em Mateus 15, versículo 24, Jesus disse que ele foi enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. O conteúdo dessa palavra é quando Jesus se retirou para a região de Tiro e Sidom. Este é o conteúdo de Mateus 15, a cena em que uma mulher gentia cananeia implorou a Jesus que sua filha fosse curada, porque sua filha estava endemoninhada. Nesse momento, Jesus disse: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então, o que esta ovelha perdida significa aqui? Vendo que se chama de ovelha perdida, significa que originalmente havia um dono, mas agora não tem dono. O povo escolhido de Deus quebrou a aliança de Deus. Então, Deus os deixou, deixando-os em um estado sem dono, ou seja, esses traidores são chamados de ovelhas perdidas. Então, a razão pela qual Jesus disse que ele foi enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel significa que Jesus, o Salvador, veio para salvar os traidores. Se resumirmos as parábolas do cão, porco e ovelhas perdidas, estão se referindo àqueles que abandonaram a palavra, ou seja, traidores. Agora, que tipo de animal é comparado ao destruidor? Eles são os que pertencem a Satanás, o oposto de pertencer a Deus. Vamos ler Isaías 56, versículos 9 a 11. Venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Sim, se você olhar para Isaías 56, versículos 9 a 11, encontrará pastores sem entendimento. Quando diz sem entendimento, significa que esses pastores não entendem a palavra de Deus, não é? No entanto, Deus está expressando esses pastores sem entendimento como cães mudos. Você acabou de ouvir que os traidores eram comparados aos animais figurativos, tais como cães, porcos e ovelhas perdidas. Assim, podemos dizer que esses pastores sem entendimento, descritos como cães mudos, são os traidores. Mas, em Isaías 56, versículo 9, Deus diz: Venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. Esses animais do campo aqui referem-se aos animais selvagens ferozes e explicam que são os destruidores que devoram os traidores. Se sim, desde quando esses animais do campo começaram a trabalhar? Se você olhar em Gênesis 3, versículo 1, aparece uma serpente. Mas Deus descreve a serpente desta forma: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então, que tipo de criatura é a serpente? Foi a serpente que enganou Adão e a Eva no tempo de Adão. Como a gente pensava sobre essa serpente? Muitas pessoas pensam dessa serpente como um réptil. Mas, se você olhar em Mateus 13, versículos 34 e 35,
vemos que Jesus falou em parábolas e dizia que proclamaria em parábolas coisas ocultas desde a criação do mundo. Através disso, podemos saber que existem muitos segredos que não sabíamos sobre os eventos do tempo de Gênesis. Assim, a serpente que apareceu em Gênesis não era uma serpente réptil real, mas uma serpente figurativa que explica o destruidor. Além disso, se você olhar para Mateus 23, versículo 33, 2000 anos atrás, Jesus chamava os mestres da lei e fariseus, que eram os líderes do mundo religioso da época, serpentes, raça de víboras. Ao dizer isso, você pode ver que Jesus não estava se referindo à serpente real, réptil, mas ao falso pastor que ensinava mentiras naquele momento, ou seja, referia os destruidores às serpentes. E em Mateus, capítulo 7, versículo 15, Jesus diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Aqui, os falsos profetas que ensinam mentiras são descritos como os lobos que vêm para devorar os crentes semelhantes a ovelhas, para que possamos ver que esses falsos profetas são os destruidores. Também era o texto da parábola de hoje. Em Apocalipse 13, versículos 1 e 2, há uma besta que sai do mar. É explicado que é uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, que parece um leopardo, tem pés como os de um urso, e a sua boca era como a de um leão. O que um leopardo, urso e leão têm em comum? Sim, isso mesmo. O que o leopardo, urso e leão têm em comum é que eles são animais ferozes. Isso não significa que tal animal sairá do mar, mas é uma profecia de que os destruidores aparecerão no mundo religioso, governado por Satanás, escrito em Apocalipse, capítulo 13. Então, a quem você está se referindo a parábola da serpente, do lobo, do leopardo, do urso e do leão? As parábolas da besta, cabeça, chifres e cauda que você está ouvindo agora, hoje, esta explicação da besta figurativa se refere ao destruidor. Então, que outras bestas seriam comparadas ao Salvador? Eles são os animais que pertencem a Deus. Vamos ler João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sim, se olhar em João, capítulo 1, versículo 29, diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, certo? Nós podemos saber que Jesus foi aquele que veio como cordeiro sacrificial para carregar os pecados de muitas pessoas como nós, 2000 anos atrás. É por isso que se comparava Jesus a um cordeiro. Então, que tipo de vida de fé devemos ter como crentes que seguem a Jesus, que é como cordeiro? Se você olhar em Mateus 25, versículos 31 a 34, Jesus disse que quando ele voltar a essa terra, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Se Jesus, o Salvador, é explicado como cordeiro, os crentes semelhantes a ovelhas são os crentes justos que seguem a Jesus, que também são descritos como ovelhas. Então, que tipo de fé devemos ter? Acredito que devemos nos tornar crentes como ovelhas e herdar o reino dos céus. E se você olhar
Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 9 a 10, está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Mas isso não estava descrito nas leis de Moisés, porque ele estava realmente preocupado com o boi. Mas ele estava falando sobre os missionários e os trabalhadores que entregam as palavras de Deus, comparado a boi pisar o grão. E além disso, se olhar em Apocalipse 19, versículo 11, aparece um cavalo branco e o cavaleiro. Aquele que move o cavalo é o cavaleiro que está montado no cavalo. Então, qual é essa realidade? Para descobrir a realidade do cavalo branco e do cavaleiro, se olharmos para Apocalipse 19, versículo 16, diz que o nome do cavaleiro é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, isso está referindo a Jesus. Como Jesus é um espírito, a carne pela qual o Espírito de Jesus está operando é descrita como um cavalo branco. Se organizarmos as parábolas das ovelhas, bois e cavalos, são os membros, o grupo da salvação de Jesus, e eles são expressos como ovelhas, bois e cavalos. Até este ponto, examinamos sobre os animais mencionados nos livros da profecia. A partir de agora, vamos descobrir qual é o significado da besta mencionada nos livros de instruções. Primeiro, vamos ler Provérbios, capítulo 30, versículos 2 a 4. Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho entendimento do homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Sim, se olharmos em Provérbios 30, versículos 2 a 4, diz: na verdade, eu sou mais bruto do que ninguém. Então, você é uma besta comparado com que pessoa? Ele nos diz que aquele que não tem o conhecimento do santo era a besta. Nesse momento, quem é referido como o santo? Sim, correto. Isso está se referindo a Deus. Então, quando dizemos que não temos o conhecimento do santo, esse conhecimento está se referindo à palavra de Deus. Assim, a besta mencionada nos livros de instruções expressa as pessoas que não têm conhecimento de Deus ou a palavra de Deus. Além disso, vamos ler Salmos 49, versículos 20 também. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Sim, se você olhar no Salmos 49, versículo 20, é dito que o homem, mesmo que seja muito importante, se não tem entendimento, é como os animais que perecem. Portanto, pode-se dizer que uma pessoa que não entende a palavra de Deus é como uma besta. Então, vamos resumir. Podemos ver que a besta mencionada nos livros de instrução é uma pessoa que não conhece Deus ou sua palavra. Esta é a besta mencionada nos livros de instrução. Neste momento, podemos fazer uma pergunta muito importante. Que tipo de crente sou eu aos olhos de Deus? Será que eu sou alguém digno de ser chamado de humano ou um animal? Devemos pensar se somos humanos ou animais do ponto de vista de Deus, e não do ponto de vista que olhamos para nós mesmos. Até agora, você ouviu o significado da parábola da besta. A partir de agora, vamos dar uma olhada na parábola da cabeça. Vamos ler o texto da parábola, Apocalipse 12, versículo 3. Então apareceu no céu outro sinal,
Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sim, o local do evento do Apocalipse 12, versículo 3, é o céu. Uma entidade apareceu nesse céu, e essa entidade era um dragão vermelho. E esse dragão vermelho tinha 7 cabeças e 10 chifres. Mas, sobre essa entidade com 7 cabeças e 10 chifres, você ouviu durante a parábola da besta, certo? Você ouviu que esta entidade subiu do mar, certo? Mas, se você olhar em Apocalipse 12, versículo 3, você pode saber que esta entidade agora subiu ao céu. Portanto, esta besta que subiu do mar é o destruidor. E olhando para a organização do destruidor, pode-se ver que o fato de ter 7 cabeças e 10 chifres é composto por 7 seres e 10 anciãos. Além disso, diz que eles têm uma cauda, e com essa cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e lançou à terra. Então, o que isso significa? Portanto, hoje, nesse momento, vamos descobrir o significado da parábola da cabeça, um a um, por meio da Bíblia. Como as coisas espirituais foram expressas através das características físicas, vamos primeiro olhar para as características físicas da cabeça. A cabeça desempenha um papel de controle e governo de todo o corpo. Então, você pode ver que a cabeça espiritual também é um ser que desempenha o mesmo papel. Vamos ler Isaías 29, versículos 9 a 10. Pasmem e fiquem atônitos. Seguem-se a si mesmos e continuem cegos. Estão bêbados, porém não de vinho. Cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês, que são os profetas. Cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Sim, quando você olha para Isaías 29, versículos 9 a 10, é explicado que é um indivíduo que está cambaleando. Então, quando você o vê cambaleando, você pode pensar que ele está bêbado. Mas aqui diz que a razão pela qual ele está cambaleando é porque Deus cobriu seus olhos e sua cabeça. Então, o que seriam os olhos e a cabeça mencionados aqui? Ele está dizendo que os olhos são os profetas e as cabeças são os videntes. Então, a cabeça se refere ao pastor que prega a palavra de Deus e é dito ser a cabeça. Portanto, se compararmos nossos santos a um corpo, quem poderá desempenhar o papel da cabeça que guiará o corpo no caminho certo? Entre os muitos pastores e santos que estão assistindo a esse vídeo, sei que nossos pastores receberam uma missão preciosa. Eles receberam uma importante missão de guiar nossos membros no caminho certo. Se você pregar esse testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu para seus santos, creio que os pastores receberão muito respeito e amor dos seus membros. Vamos continuar. Se você olhar para Apocalipse 17, versículos 9 e 10, é dito que as 7 cabeças são 7 montes e 7 reis. Então, por que as 7 cabeças são expressas como reis? Se você olhar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Deus usa uma expressão sacerdócio real. Então, os pastores que pregam as palavras de Deus são comparados aos reis. Aqui, podemos entender que essas 7 cabeças aqui são 7 pastores. No entanto, a filiação desses 7 pastores também é importante, né? Assim, olhando para Apocalipse 13, versículo 2, é dito que a besta com 7 cabeças e 10 chifres recebeu o trono, poder e a autoridade do dragão. Então, podemos saber que esta besta pertence a Satanás, o diabo. Portanto, podemos saber que a cabeça figurativa está se referindo ao pastor-chefe, a parábola da cabeça. Então, qual é o significado da parábola do chifre que está na cabeça
e mostra o poder. Vamos ler o texto da parábola, Apocalipse 12, versículo 3. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sim, o local do evento de Apocalipse 12, versículo 3, também é o céu. Um dragão vermelho apareceu nesse céu, e esse dragão vermelho tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, qual é a realidade daqueles 10 chifres? Vamos dar uma olhada no chifre espiritual através das características do chifre físico. Quando se trata de características, chifres é anexado à cabeça, simboliza a autoridade ou é usado como uma arma para lutar. Então, vamos dar uma olhada no texto. Se olharem Apocalipse 17, versículo 12, é explicado que os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o reino. Pode haver um rei que não tenha um reino? O rei aqui se refere ao pastor, e o reino se refere à igreja que o pastor governa. Quando diz que esse chifre é rei, que ainda não recebeu o reino, significa que tem poder como um pastor, mas não tem sua própria igreja. Podemos saber que o chifre representa a figura de autoridade. Assim, a parábola dos chifres na Bíblia refere-se à figura de autoridade que pertence à cabeça, ou seja, os anciãos. Agora, vamos descobrir sobre a cauda figurativa também. Vamos ler o texto da parábola, Apocalipse 12, versículo 4. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Sim, se você olhar para Apocalipse 12, versículo 4, o local do evento é o céu. Um dragão vermelho apareceu nesse céu, e esse dragão vermelho tinha 7 cabeças e 10 chifres. E diz que tinha uma cauda que arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Então, qual é a realidade dessa cauda que pode lançar as estrelas na terra? Primeiro, em termos de características físicas, a cauda é uma parte do corpo presa à extremidade traseira do animal. Então, vamos analisar através da estrutura da cauda a cauda espiritual que possui essas características. Se olhar em Deuteronômio 28, versículos 15 e 44, Deuteronômio 28 registra as bênçãos que o povo escolhido de Deus recebe quando guarda a aliança e as maldições que recebe quando quebra a aliança. Entre eles, o versículo 15 registra a maldição que será dada aos que quebrarem a aliança. O versículo 44 promete que você não será a cabeça, mas a cauda. O que essa cauda significa aqui? Vamos ler Isaías 9, versículos 14 a 16. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, em um mesmo dia. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda, porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Sim, se você olhar para Isaías 9, 14 a 16, o significado da cauda é claramente explicado. O profeta que ensina a falsidade é a cauda. Então, o que um falso profeta faz? Vai enganar muitas pessoas através de mentiras, não é? Assim, no versículo 16, podemos ver que aquele que engana o povo e o leva à destruição é a cauda, ou seja, o falso profeta. Então, onde essa cauda aparece? Ao olhar em Apocalipse 9, versículo 16, aparecem os exércitos cavaleiros, o exército de Satanás, o diabo. Mas, entre essas tropas montadas de Satanás, o diabo, os cavalos têm caudas que são como serpentes.
O fato de que são cauda de cavalos significa que existem falsos profetas no exército que pertence a Satanás, o diabo. E porque os falsos pastores são como serpentes, significa que eles pertencem a Satanás, o diabo. Por isso, as caudas figurativas representam falsos profetas que pertencem à besta. Então, vou resumir o que compartilhamos hoje usando ilustrações. Se expressarmos o conteúdo de Apocalipse 13, versículo 2, e Apocalipse 12, versículos 3 a 4, em ilustrações, o local do evento era o tabernáculo do céu, onde Deus estava junto. Era o céu espiritual. Este era o lugar onde o pastor de Deus e os santos de Deus estavam. No entanto, quando eles traíram, a besta subiu do mar e entrou ali. Esta besta era a besta com 7 cabeças e 10 chifres. Então, essa besta recebe a autoridade de quem? A besta recebe o poder, trono e a autoridade do dragão. Então, esta entidade é o destruidor. O fato da organização do destruidor ter 7 cabeças e 10 chifres significa que 7 pastores e 10 figuras de autoridade formam uma organização e ascenderam ao tabernáculo do céu. Então, o que esse destruidor faria ao entrar no tabernáculo do céu? É claro que subiram ao tabernáculo do céu para destruí-lo. Mas esses não são os únicos. Mas eles também tinham 7 cabeças e 10 chifres, bem como suas caudas, que são os falsos profetas. Então, o que eles fazem com suas mentiras? Eles enganam os santos de Deus e os corrompem para torná-los propriedade de Satanás, da propriedade de Deus. É isso que eles fizeram, o trabalho de engano. Agora, vou dar-lhe uma conclusão. Qual é o significado espiritual das parábolas das bestas, cabeça, chifres e cauda que você ouviu hoje? Besta se refere a uma pessoa, mas a pessoa na referência principal, o falso pastor que ensina mentiras, era besta na Bíblia. Além disso, a cabeça refere-se ao pastor-chefe entre os falsos pastores. Os chifres referem-se às figuras de autoridade que pertencem à cabeça, ou seja, os anciãos. E a cauda refere-se ao falso profeta que pertence à besta. Visto que a besta figurativa é um falso pastor, as parábolas da cabeça, chifre e cauda também se referem aos membros pertencentes ao falso pastor, como cabeça, chifre e cauda. Quando a profecia da Bíblia se cumpre e sua realidade física aparece, não é possível saber se o um é traidor ou destruidor ou salvador apenas vendo sua aparência exterior. Mas podemos entender e saber através da ordem do cumprimento da palavra registrada. Espero sinceramente que você seja capaz de discernir e crer de acordo com essas palavras. Hoje, você ouviu sobre as parábolas da besta, cabeça, chifres e caudas na lição 12. Na próxima lição, você ouvirá a lição 13, as parábolas do sangue e a carne do cordeiro. O instrutor da próxima aula será mais competente e habilidoso do que eu e passará a mensagem com mais diversão. Embora nossa denominação e afiliação sejam diferentes, somos um em Deus e em Jesus. Vou encerrar a palestra de hoje gritando: nós somos um. We are one. Vamos orar juntos. Querido Deus Pai, cheio de amor, graça e misericórdia, agradecemos por nos guiar ao seminário online de hoje, do testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu. Acreditamos que esse tempo que estamos vivendo hoje
É o tempo do cumprimento da profecia do Apocalipse e a segunda vinda do Senhor. Quando a realidade do segredo dos reinos dos céus for revelado diante de nós, Deus Pai ajude-nos para que possamos nos tornar pastores e santos que possam ver e crer na realidade. Por favor, dê muita graça para os nossos pastores, a quem Deus Pai ama tanto, para que eles possam servir como a cabeça de Deus, que pode ver, ouvir e entender as palavras e levar muitos crentes ao caminho certo. Eu oro tudo isso em nome de Jesus, que é cheio de amor. Amém. Obrigado por assistir até o final. O sangue e a carne do Cordeiro estão diretamente relacionados à salvação. Quando, onde e quem poderá comer a carne e o sangue de Jesus? Qual é a diferença entre aqueles que comem as palavras da vida, que é sangue e carne de Jesus, e aqueles que não comem? Espero que você venha a Xintiandi através da palavra da Bíblia e receba o testemunho do sangue e da carne de Jesus, para que todos possam alcançar a salvação. Sim, creio que foi um tempo de compreensão e graça com as preciosas palavras. Da próxima vez, teremos uma palestra clara sobre a parábola do sangue e a carne do Cordeiro como lição 13. Espero que vocês participem da próxima vez e que seja um tempo de iluminação. Além da mensagem de hoje, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a palavra de Xintiandi, entrem em contato com o número de telefone mostrado na tela. Vamos terminar todos os procedimentos com a oração do Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Isso conclui o seminário online Xintiandi, Testemunhos sobre o significado das parábolas, o segredo do céu. Obrigada a todos que se juntaram a nós.